Com as sucessivas vitórias da Ucrânia no campo de batalha, a guerra pode estar muito próxima do fim. Tudo isso porque os Estados Unidos e os principais aliados da Ucrânia têm pressionado Zelensky a sentar na mesa de negociações com Vladimir Putin. Será que o território da Crimeia estará perdido para sempre? Para você entender tudo o que está acontecendo na guerra da Ucrânia e na geopolítica internacional, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. De fato, a guerra da Ucrânia pode estar se encaminhando para o fim, para suas últimas batalhas. Tudo isso porque o presidente ucraniano está sendo pressionado a negociar com Putin, mas isso pode significar uma perda significativa do território ucraniano, principalmente aí com destaque total à região da Crimeia. Será que o Zelensky e a Ucrânia estão dispostos a ceder territórios para o Putin? E o Putin está disposto a devolver territórios para a Ucrânia? Tudo isso nós vamos entender nas duas manchetes que eu separei para você no dia de hoje. A primeira delas está aí, o portal Valor Invest, que diz assim no seu título: veja as condições impostas pela Ucrânia à Rússia para acordo de paz. Então, nessa primeira manchete vai mostrar o que a Ucrânia quer. A Ucrânia quer o quê? Qual é a garantia para poder sentar na mesa de negociações com a Rússia? Vamos lá, letrinhas pequenas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse estar aberto a negociações com a Rússia, desde que elas garantam a integridade territorial da Ucrânia, compensem Kiev pelas perdas e leve à justiça autores de crimes de guerra, informou nesta terça-feira 8 o diário americano The Wall Street Journal. Então, olha só que situação complexa. A Ucrânia e o Zelensky estão até dizendo que aceitam sim sentar na mesa de negociações. Só que o ponto de partida para os ucranianos é a Rússia devolver 100% do território invadido, 100%, inclusive a Crimeia, lá em 2014 foi invadida. Indenizar a Ucrânia, pagar, porque a Ucrânia teve prejuízo de trilhões, e também levar a julgamento numa corte internacional, provavelmente o Tribunal Internacional de Haia, aqueles autores de crimes de guerra. Você realmente acha que o Putin, que moveu uma guerra dessa magnitude, que comprometeu a economia russa, que isolou a Rússia do mundo inteiro, que matou milhares de soldados, cidadãos russos, por uma guerra injustificável, vai poder sair de mãos abanando? Ele vai aceitar isso? Bom, deixa eu te mostrar aqui um pouco de contexto histórico para a gente fazer um paralelo. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, lá em 1918, a Alemanha foi derrotada. O Reino Unido, a Inglaterra, a França, junto com os Estados Unidos, venceram um conflito. Para selar a paz, houve uma conferência, a Conferência de Versalhes. E lá nessa conferência, sabe o que aconteceu com a Alemanha? A Alemanha foi humilhada. A França e o Reino Unido se juntaram, acusaram a Alemanha de ser a única causadora do conflito e obrigaram a Alemanha a pagar uma grande indenização, a devolver territórios, a não poder montar mais uma determinada força armada. Só que, por incrível que pareça, sabe quem foi sensato nessa situação? Foi os Estados Unidos. O presidente americano Wilson montou ali um projeto chamado 14 pontos de Wilson, que mostravam o seguinte: uma paz sem derrotados. A ideia era: a Alemanha perdeu, mas não vamos humilhá-la. Porque humilhar o país significa que em um outro, ou ela não vai aceitar a derrota, ou simplesmente vai querer se vingar. O Putin, depois de fazer tudo isso que fez, dificilmente vai aceitar uma rendição incondicional, um atestado de vergonha global no qual ele vai assumir: olha, eu invadi, não dei conta, causei um problema no mundo inteiro e agora eu estou saindo de mãos abanando. Eu acho muito difícil, até porque o Putin tem uma carta na manga, que é a questão das armas nucleares, que é muito difícil que ele utilize, mas numa situação de desespero total e completo, a não ser que o próprio povo russo tire o Putin do poder, o que eu acho muito difícil, ele poderia vir a usar. E aí tudo iria piorar muito. Então o que os Estados Unidos vão tentar fazer? Chegar para a Ucrânia e falar: poxa, Ucrânia, você está vencendo, mas só está vencendo com a nossa ajuda. Então senta para negociar e não parta desse princípio que você vai ter que ter 100% do que você quer. Olha a situação da Ucrânia, olha como ela está. Ela de um país totalmente soberano, passou a ser um país totalmente invadido e com risco eminente de cair 100% nas mãos do inimigo, da Rússia, e agora talvez tenha que ceder parte do seu território, porque essa maneira que o Zelensky está se colocando dificilmente vai ser aceito
numa negociação. Vamos aí para o segundo parágrafo. Zelensky fez a declaração aos jornalistas pouco antes de discursar na cúpula climática global no Egito. Inclusive tem vídeo aqui falando da COP27 e da participação do Lula. Vai lá e confere. Vou deixar nos cards aqui no final desse episódio. Essas condições, no entanto, são consideradas como inaceitáveis por Moscou, de acordo com analistas e diplomatas. É óbvio que são consideradas, porque o que o Zelensky está querendo, e na boa, o Zelensky não está querendo, na minha opinião, nada demais. É o país dele, o país que foi invadido, que sofreu grandes baixas. Só que não vai dar para fazer isso, a não ser que a Ucrânia tenha condições de fato, vencer a Rússia. Isso eu acho que não vai acontecer. A Ucrânia não vai ter condições de expulsar a Rússia de todos os territórios ucranianos. Até porque, e eu já vou mostrar na próxima manchete, o que vai acontecer é que os aliados da Ucrânia estão se cansando dessa guerra. A guerra está durando muito tempo, já tem mais de 9 meses, daqui a pouco ela chega a 1 ano. Os Estados Unidos já deu mais de 20 bilhões de dólares em armamento para a Ucrânia, sem falar na ajuda que foi recebida da União Europeia, do Reino Unido. Esses aliados vão se cansar. E se eles pararem de apoiar a Ucrânia integralmente, a Ucrânia não vai conseguir lutar. E ela pode, inclusive, perder mais territórios. Então ela vai ter que pensar ali muito bem, de forma estratégica, o que fazer. Qual território ceder? Até que ponto ser intransigente, ser rígida ou ser flexível numa negociação com o Putin. A situação não é fácil. Se liga aí na segunda manchete que eu separei para você. Money Times, o portal, diz assim no seu título: Estados Unidos pedem que a Ucrânia esteja aberta a negociações com Rússia, diz o Washington Post. Ou seja, a Ucrânia na manchete passada, na reportagem passada eu mostrei, até senta para negociar, mas nos termos dela, devolução de 100% do território, indenização e julgamento. Isso é inaceitável, a Rússia não vai aceitar e ainda tem a questão das armas nucleares que a Rússia pode usar. Então ela não perdeu a guerra, pelo menos não ainda. Aliás, acho que perder de fato ela não vai por conta dessas armas. E aí os Estados Unidos chegam para a Ucrânia e falam: pô, Ucrânia, o Zelensky, seguinte, senta, vai conversar, escuta, porque pode ser que você tenha sim que ceder parte do seu território, isso é inevitável. É melhor manter parte da Ucrânia livre, soberana e independente do que você de repente perder tudo caso você perca o nosso apoio. E aí, o que você faria? Se você fosse o Zelensky, você aceitaria sentar na mesa de negociações e fazer concessões à Rússia ou não? Não devolveria, não permitiria nem um palmo de território ucraniano nas mãos da Rússia. Vamos aí então rapidinho para os 2 parágrafos para a gente finalizar aqui o episódio. Os Estados Unidos estão reservadamente, então não está sendo em público, incentivando a Ucrânia a sinalizar uma abertura para negociar com a Rússia, informou o Washington Post, enquanto o Departamento de Estado disse que Moscou estava intensificando a guerra e não desejava seriamente se envolver em negociações de paz. Claro, o Putin não quer acusar o golpe, então vai ter que partir da Ucrânia num primeiro momento. E os Estados Unidos também não podem simplesmente chegar, vir a público e falar: não, queremos a negociação. Essa pressão, ela é nos bastidores, por detrás das cortinas, porque no momento tem que mostrar apoio incondicional à Ucrânia. Mas não tenha dúvida que os Estados Unidos e os aliados ocidentais da Ucrânia, o Reino Unido e a União Europeia, começam a se cansar do conflito. Vamos lá para o último parágrafo. O jornal citou fontes não identificadas, dizendo que o pedido de autoridades americanas não visa empurrar a Ucrânia para a mesa de negociações, mas uma tentativa calculada de garantir que Kiev, capital da Ucrânia, mantenha o apoio de outras nações. É exatamente isso, é uma questão estratégica. Se a guerra continuar, pode ser que a Ucrânia venha a perder apoio internacional. E aí? Qual parte do território ucraniano a Ucrânia, o Zelensky, deve ceder? Você acha que a Crimeia? Eu acho que se a Rússia tiver que fazer uma negociação, ela vai pedir de forma incondicional a Crimeia. Ali é estratégico para a Rússia. As outras regiões, o Putin, eu acho que também não aceitaria numa boa, mas a Crimeia eu acho que é o ponto de inflexão da Rússia. Será que a Ucrânia está disposta a perder a Crimeia para sempre? Lembrando que a Crimeia já foi russa, né? Lá no século XIX, a Crimeia pertencia à Rússia, foi cedida à Ucrânia aí pelo Lenin, quando tudo era um país só, quando tudo era a União Soviética. Mas eu quero saber aí a sua opinião. Se você fosse o Zelensky, o que você faria? Sentaria para negociar ou manteria aí o conflito, no qual no momento a vantagem tática, a vitória é da Ucrânia, mas tudo isso devido ao apoio internacional. E aí, esse apoio pode cessar.
Qual a situação? Veja como é difícil. Quero saber sua opinião. Coloca aqui nos comentários que estão sempre abertos e a sua opinião é importante demais para o canal. Chegou até aqui? Gosta do meu trabalho? Então aqui, ó, like, deixa o like, porque ele é fundamental para o canal crescer, para o canal se expandir e o YouTube entregar esse vídeo para todo mundo. Agora, se você ainda não está inscrito, dá essa força, dá essa moral. Nosso objetivo é simples, chegar aos 100 mil inscritos. Para isso, eu conto com a sua inscrição clicando aqui, ó, na logo do canal que está aparecendo. Badala o sino das notificações. Posso contar com a sua ajuda? Tenho certeza que sim. Obrigado de coração e a gente se vê daqui a pouco, meio-dia, com mais um episódio da análise da política nacional do Brasil. Beijão e até o próximo episódio do Atualiza Aí. Fui!